Os convidados de hoje são empresários à frente da EdTech Lacenda, especializada em tráfego pago e responsáveis, inclusive, pelo tráfego pago de uma das principais empresas daqui de Londrina. Sabe quem que é? A Radiotech. Também, muito bem. Hashimitsu, né? Quem não conhece Hashimitsu? Sejam bem-vindos, Isabela e Felipe. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, conversando um pouquinho com vocês. E vamos lá. Boa noite a todos, vai ser um prazer falar um pouquinho aqui com vocês sobre tráfego pago, né? Que tá na onda, todo mundo acho que já ouviu falar, né? Mas tem muitas dúvidas, né? Principalmente na área da saúde, na área para os dentistas. Então vai ser um prazer aqui falar com vocês aqui hoje. Com certeza. Não, o tráfego pago, assim, gente, eu não tenho dúvidas que chegou para ficar, né? Hoje existem mais celulares do que pessoas, né, no Brasil. E constantemente nós somos bombardeados, né, de anúncios e às vezes a gente fala alguma coisa, parece que o celular tá ouvindo, né? E assim, acho que vai ser muito legal a gente falar disso, especificamente para o nosso público dentista, que é um cenário onde a competitividade está cada vez mais acirrada, né? E queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é o tráfego pago, né? Porque todo mundo acha que o tráfego pago é só o anúnciozinho que aparece no patrocinado lá no Instagram. Mas o que envolve isso, Isa? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu costumo dizer e fazer essa analogia, né, ao tráfego do trânsito, né? Todo mundo, a gente fala, a gente trabalha com tráfego pago, nós somos especialistas em tráfego pago. Mas o que é isso, né? Quando a gente está no trânsito, a gente fala que a gente está com um tráfego intenso. O que significa? Que a gente está com muitos carros ali, né, em um local. E quando a gente está falando de tráfego pago, né, na internet, a gente pode trazer essa analogia e pensar na mesma coisa. Nós estamos pagando para ter muitas pessoas circulando no nosso site, na nossa rede social e em outros veículos aí digitais, né? Então, o tráfego, ele permite que a gente alcance essas pessoas que às vezes a gente não vai alcançar no orgânico, que hoje a gente sabe, né, que é muita gente usando a rede social, é difícil crescer no orgânico, atingir exatamente o público que a gente precisa, né? Então, o tráfego é essa ferramenta, esse veículo de chegar no seu possível cliente e atrair ele, né, pro seu consultório, e virar cliente de fato, né? E isso que você falou de não ser apenas, é uma foto que eu coloquei, é um post que eu coloquei aleatório. Não, né? Já se foi a época que qualquer coisa dava resultado, né? Hoje em dia, uma estratégia bem validada, pensando no posicionamento que você quer construir, trazendo autoridade, mostrando os seus serviços, é muito importante, focando no seu objetivo final, que podem ser muitos, né? Desde aumentar as pessoas que conhecem você na região, desde trazer os clientes de fato para a clínica e entre outros aí. Exato. E assim, Felipe, nós recebemos em nossos programas passados a Clara, né? Que é uma pessoa responsável por social media, né? Sim. E eu acho legal a gente comentar um pouquinho, não sei o que você poderia explicar para o pessoal entender bem, né? Essa diferença, né? Porque uma coisa é a gente fazer um post no Instagram, a gente falou bastante naquela oportunidade sobre stories, sobre posicionamento, né? Mas O que ter na bio? exato, como começar, Como né? começar. Então, assim, o que você disse sobre a pessoa que quer começar no tráfego pago? Quais são as dicas, assim? Cara, vamos lá então. O tráfego pago ele teve uma proporção muito abrangente na pandemia, né? Isso foi um fator muito delimitante, porque tudo fechou. Então a gente teve ali um lockdown geral e a gente o mercado sentiu a necessidade, as empresas precisam continuar vendendo de que forma? Então o tráfego ali ganhou uma notoriedade muito alta no mercado. Com isso, surgiram várias diferenças que tinham no trabalho entre social media, entre tráfego e tudo mais. O que eu sempre falo, né? Tudo é complementar. Então, não adianta também você só trabalhar tráfego e não trabalhar social media. Vice-versa, a mesma coisa. Não adianta você só fazer só social media e não trabalhar tráfego. As duas complementam a questão da mídia como um todo. A principal diferença que tem, cara, é que o tráfego, ele tem, igual a Isa falou, os objetivos mais definidos de trazer esses leads, de trazer esse fluxo, de trazer pessoas atrás do que você vende ou que você oferece de serviço. Hoje, social media, hoje é mais as redes sociais, mais da forma orgânica, elas trabalham muito mais o posicionamento mesmo. A imagem, o posicionamento, uma humanização daquela marca, do conceito. Ela, por si só, hoje, dependendo do que for o nicho, dependendo de como for a empresa, não vende mais sozinha. Ela precisa ter o tráfego para também ampliar isso e trazer. Só que também, se a pessoa entra numa rede social, uma marca que faz um tráfego muito bom,
Mas a rede social dela é ruim, também gera uma desconexão. Então, às vezes, a pessoa não compra, deixa de gostar daquilo. Então, a gente fala que hoje realmente elas têm que se trabalhar em conjunto, mas existem muitas diferenças entre elas. Por exemplo, uma que a gente mais vê é a questão dos textos, dos copyrights que a gente usa dentro do tráfego, né? É muito diferente a comunicação que você faz no anúncio para uma comunicação dentro da rede social orgânica. Então, essa é a grande dificuldade que as empresas têm hoje de acompanhar. Porque ainda tem muita agência tradicional que acha que social media e tráfego pago é a mesma coisa. E não são. São coisas bem diferentes, mas que no final elas precisam estar em conjunto, bem alinhadas, tá? Uhum. Então, foi legal. Eu estava aqui no dia que a Clara participou também. Ela tem essa visão já muito mais aprofundada realmente do social media, né? Que são detalhes que entram ali. Ela comentou muito da questão do vídeo. Ela deu a dica, né, de como começar hoje. Começaria com o formato de vídeo, dos Reels, porque é uma coisa mais habitual, mais natural da pessoa fazer. Humanizada, né? E não precisa ter aquele investimento muito alto, por exemplo, no designer, que ela comentou muitas vezes, né? Isso já puxando para o tráfego já é muito mais complexo. Então, a gente tem ali um time de design, a gente tem um time só para desenvolver os textos que vão entrar nos anúncios. Então, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, a gente tem algo mais complexo em termos de desenvolvimento. Mas a gente sempre fala, o trabalho tem que ser os dois muito bem unificados. Não adianta. Um só não resolve todo o formato. Tá? Eu não sei o que vocês acham, mas uma analogia que a gente pode fazer é com um restaurante, né? Uhum. A mídia social, a social media é como se fosse o cardápio. Uhum. Né? O tráfego pago é o que vai atrair o cliente ali para o restaurante. Se você não tem um cardápio bem feito, você vai atrair o cara lá e ele não vai ficar. Porque assim, o que a gente vê, né? Alguns anos para cá, as principais mídias massivas offline, que a gente fala televisão, rádio, jornal, tudo mais, elas foram perdendo muita força no mercado. No ano passado, a gente teve uma perda de 15% no mercado de televisão. E quando a gente coloca na ponta do lápis isso, hoje a televisão representa nem 2% do que é a mídia do tráfego pago, tanto no Google quanto no Meta e etc. Então, assim, hoje, se a pessoa não tiver, se a empresa não tiver, tanto a pessoa quanto a empresa não estiver no mercado digital muito bem posicionada e trabalhando cada vez mais essa retenção dos leads, ela é cada vez mais esquecida no mercado. Por isso que a gente vê tanta gente hoje que tem nome, que tem anos de empresa, perdendo posicionamento, perdendo mercado para pessoas que estão surgindo faz nenhum ano, né, no cenário. Então, com isso, né, com essa perda das mídias, realmente a rede social virou um catálogo. Isso é verdade. Porque antigamente eu fico pensando, como é que as pessoas faziam para escolher, por exemplo, um restaurante? Tá, aparecia a mídia na televisão, e como que a pessoa tomava a decisão mesmo de ir? Era muito no boca a boca, né? Perguntava, ligava, falava. Então, hoje, qual que é o principal meio que as pessoas usam? Elas pesquisam ou no Google, ou veem alguma mídia do tráfego, por exemplo, vão lá no Insta e começam a ver a página. O restaurante, como você falou, começa a ver os pratos, foto. Aí você pega uma empresa que não está trabalhando muito bem isso, a pessoa deixa de ir no local. Então, isso é um foco muito importante, né? Que acho que a gente tenta conciliar muito a questão da visual, da imagem daquilo que vai representar, com também a questão comercial. Uma coisa trabalha em conjunto com a outra. Né? Não, perfeito. E, Isa, quero saber uma opinião agora mais direcionada ao nosso público. Né? Nós estamos aqui hoje conversando com os dentistas, parceiros da Radiotech, né, os dentistas daqui da região. Como que você vê a odontologia, especificamente nessa questão do tráfego pago? Você acha que tá bem avançado, ainda tem a explorar? Como que você está vendo isso? Qual que é a sua opinião? Tá, vou trazer um dado bem interessante, até de uma plataforma que, por a gente estar muito habituado a usar o Instagram, até como forma muito pessoal, a gente acaba esquecendo do Google. Ou às vezes não tem essa informação. Mas hoje, no Brasil, somente com a pesquisa, né, de dentistas, a gente tem uma média mensal, todos os meses, de 500 mil pesquisas de dentistas no Brasil no Google. Caramba. E pode chegar até 1 milhão. Então, isso de forma mensal. Né? Então, o que isso significa? São 500 mil oportunidades da pessoa encontrar o seu serviço. Somente falando de Google. Normalmente o Google, né? Vamos explicar essa diferença entre Google e Instagram. Normalmente quem está pesquisando no Google, normalmente quer uma coisa mais urgente. Já está pronta para comprar. Né? Então, de repente, ela pesquisou lá. Prótese dentária, né? Ou harmonização facial, que, né, também foi comentada hoje, que vários dentistas estão atuando nessa área. A pessoa já tá muito interessada no serviço. Não é uma forma de chamar a atenção dela, criar um desejo, como é no Instagram. Então, o Google já é uma forma ali de explorar e tem muita pesquisa mesmo que, assim, se você não aparecer, seu concorrente provavelmente vai.
né? Uhum. E fora o Meta, que é mais uma questão de... Quando eu digo Meta, é o Meta Ads, que engloba o Instagram e o Facebook, tá? Isso sim é mais sobre posicionamento. Qual que é a importância, né, de trabalhar em conjunto com as redes sociais? O dentista mostrar a sua autoridade, a qualidade dos procedimentos que ele faz. Os diferenciais, já que a gente está falando de competitividade também. Exatamente. Né? Porque isso, né, trabalhar uma estratégia para trazer esse público que quer comprar o que ele está oferecendo, né? Ou na questão estética, que é mais desejo, ou necessidade, né? Em alguns procedimentos ali. Isso é um ponto importante, porque se a gente for falar sobre a odontologia, é uma prestação de serviço. Tivemos um outro convidado que falou muito bem isso também, né? Que é um serviço onde ele oferece um produto. Ok, mas pegando o gancho do Felipe, quanto às formas da gente divulgar e essa diferença entre o Instagram ali no orgânico, o perfil, e as campanhas de tráfego. Tem essa diferença também, não tem? Não necessariamente aquilo que eu faço no meu perfil, né? É um material bom para a gente utilizar no tráfego pago. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa diferença também. Tá, na verdade, quase 99% dos casos, o que entra dentro dos anúncios não entram dentro do perfil, tá? Porque realmente tem aquela vertente de ser algo mais comercial. Então, quando a gente fala no anúncio em específico, ele tem algumas chamadas, alguns insights ali no meio que são focados realmente para reter aquele lead. Então, isso às vezes não faz muito sentido dentro do orgânico, né? Não faz muito sentido dentro do feed da pessoa. A gente chama isso de dark post, que é um formato realmente que só aparece para os anúncios. Então, é uma estratégia, porque quando a gente bate no tráfego, a gente tem que ter uma estratégia atrás do que a gente realmente quer impactar. O que a gente quer atrair, como a gente quer atrair e qual que vai ser o sentido final disso. Vai ser um paciente que vai entrar por um contato com a gente por e-mail, pelo WhatsApp. Tem que levar ele para algum lugar. Exatamente. Né? Então, essa é a finalidade. Isso dentro do feed hoje, as pessoas estão um pouco saturadas também de ver muito conteúdo comercial dentro do feed. Então, elas querem cada vez mais se aproximar desse perfil, ou da empresa, ou do próprio profissional. Então, ela não quer ficar recebendo propaganda o tempo todo também no orgânico, né, no feed. Então, existe essa diferenciação. O tráfego é feito para atrair, o orgânico é feito para você posicionar. Até voltando um pouquinho do que o Rodrigo está falando, o público do dentista, a gente vê que é um público ainda muito conservador, tá? Isso no meio digital. Ainda existe muito essa barreira da questão de, ser dentista é um serviço que todo mundo precisa, então não preciso investir nisso, não preciso fazer a questão do tráfego. Isso é um dos principais erros que está acontecendo no mercado hoje. Tanto que a gente vê uma mudança significativa no perfil. Muito dentista já consolidado, perdendo espaço para novas clínicas, novos profissionais aí que não têm até a mesma técnica que esse profissional tem. O boca a boca ali não é muito forte, mas a gente crê que daqui uns 5, 6 anos ele já vai começar a decair muito. Tá? É que não basta ser, né? Às vezes o dentista do conservador, que você falou que precisa, todo mundo precisa, não precisa, ele é muito bom, mas não basta ser. Exato. Tem que falar, tem que mostrar. Né? Exatamente. Então a gente questão. vê, um meio ainda, igual a Isa passou, 1 milhão de pesquisas mensais ali dentro da rede. Só que a gente ainda vê quantos dentistas tem e quantos dentistas vocês acompanham nas redes sociais que realmente fazem um trabalho em cima disso. É muito pouco. Isso a gente pode dizer com propriedade. Porque eu falo isso porque na minha área, dentro da Radiotech, a principal é o comercial. Sim. E eu estou todos os dias pesquisando novos dentistas, né? Então, pra gente visitar, conhecer e tudo mais. E é chocante, assim, quantos ainda não estão nem no Google, entendeu? Assim, então, às vezes, a gente tá passando na rua, assim, né? Que a gente já fica procurando, né? Os dentistas. Aí eu olho ali o dentista e vou procurar e falo, o cara não tá no Google, entendeu? Então, isso é um pouco chocante, né? Sim, sim. E assim, uma coisa que eu acredito, né? E tá tudo bem que o tráfego pago ainda ser uma coisa que ainda não é disseminada na cultura do dentista. Pode ser que ele não acredite, né? Sim. Pode ser. Mas eu acredito que, assim, se ele acredita na indicação, se ele acredita ainda no odontologia mais tradicional, por que não ter mais de uma ferramenta, né? Então, assim, você vai manter ali a sua taxa, ali o que você está habituado em fazer, com perspectiva, com possibilidades, né? Sim. E aí até já lanço a pergunta aqui para vocês, né? Então eu investi em tráfego pago, amanhã
Tem fila no meu consultório. Porque tem gente que você falou assim, não conhece da ferramenta, mas tem muitos que fazem, mas talvez estejam fazendo da forma errada. Né? Tem a Então, forma esse é um madura, ponto. tem vários problemas que acontecem no meio disso, né? Porque até mesmo o próprio Instagram, e aí você pode falar melhor sobre isso, tem um botão de você impulsionar lá dentro. Ele te facilita nisso. Só que não é a forma mais profissional de você fazer. E cursos na internet ensinando. Não, a gente sempre fala, cara, o curso na internet ele é muito bom. A gente sabe que tem, a própria Isa, como ela trabalha muito à frente disso, com outros gestores, né? Na comunidade do Pedro Sobral também, que ela vai falar um pouquinho mais aprofundado. Mas a gente sabe que hoje no YouTube você tem muitas possibilidades de absorver esse conhecimento mesmo. Mas na prática, qual o dentista que vai ter tempo mesmo de fazer ali, parar, fazer um tráfego, ficar testando, ver se aquilo dá certo mesmo ou não? É um trabalho a mais que ele vai ter, perdendo tempo e dinheiro. Então a gente sempre fala, é melhor, quando a gente quer algo profissional, contrata alguém profissional. O dentista também tem esse lado. Por que eu tenho que escolher o melhor dentista para ir, para tratar a minha saúde bucal, e ele não pode escolher a melhor empresa também focada nisso para atender? Então eu acho que esse mercado conservador da odontologia, ele começa a perder espaço agora. A gente vê um grande problema que é o dentista ele tem uma clientela muito grande, por exemplo, mas ele não está pensando daqui a 5, 10 anos quem vão ser os próximos clientes deles. E hoje a faixa etária de 20, 30 anos é o público que está consumindo em massa a parte digital. Então hoje é um público que está no WhatsApp, que está muito rápido, dinâmico. Se você não acompanha isso... Desculpa, mas 33% das pessoas estão no WhatsApp. É o efeito mais utilizado. Então, a longevidade ele está comprometida, né? E cai nesse ponto que você falou, né? De querer resultado também para amanhã, para o mês que vem. Pode acontecer, já aconteceu com os nossos clientes de colocar um dinheiro hoje e amanhã ter retornado. Sim. Mas ele tem que ter a expectativa ali, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo, essa questão, né, de 5, 10 anos, onde você vai estar, é o longo prazo Uma que construção. conta muito. Exatamente. Tem pesquisas que falam do marketing, que para uma pessoa lembrar de você, ela tem que ver a sua marca pelo menos 7 vezes. Então, com o tráfego, isso aí a gente consegue potencializar mais ainda. E um dos principais benefícios do tráfego é a questão do investimento. É o custo. Porque pelo tráfego, você consegue ter uma previsibilidade financeira muito maior que com outras mídias. Você consegue ter um controle financeiro. Vou fazer um outdoor, fazer uma televisão. Beleza. Quanto isso vai te retornar? É muito difícil você mensurar esses dados, né? Sim. Com o tráfego, você tem tudo na palma da mão. Você tem todos os números, tudo que entrou, tudo que retornou, o quanto vendeu. Então, isso facilitou muito para as pessoas poderem investir. Porque é muito mais fácil, você tem muito mais controle. E mais barato, né? Muito mais barato. Hoje você atinge milhões de pessoas trabalhando 10% do investimento que você fazia na televisão, por exemplo. Então, você pega o mesmo público, talvez um público até mais engajado que alguém que assiste um anúncio na TV, com um ticket muito mais baixo em termos de investimento. Então, isso facilitou muito. Por isso que também hoje a gente vê tanta gente batendo na questão de tráfego. Hoje, grande parte das empresas estão fazendo. Só que a área médica, odontológica, ainda tem um certo bloqueio. Que está sendo desconstruído, né? Aos pouquinhos eles estão começando a investir mais. Então, a gente já vê Londrina, por exemplo, um mercado que vem crescendo bastante nessa parte de tráfego odontológico. Mas ainda está muito pouco avançado, tá? Não, e só pra gente entrar mais um pouquinho nessa parte dos mensuráveis, porque assim, eu confesso que particularmente foi quando eu descobri essa... Sim. O nível de detalhe Sim. que é possível através de uma plataforma, através de uma pessoa que sabe fazer. Né, Isa? Quão específico eu posso ser para escolher o meu público num tráfego pago? Isso aí é bem interessante, está alinhado muito com a estratégia. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Londrina é uma cidade de médio porte. Não é igual uma São Paulo da vida, né? Que tem milhões e milhões de habitantes. É importante a gente definir a localização que a gente vai anunciar, porque de repente você tem uma clínica, né, em uma região específica e uma pessoa que mora no outro lado da cidade, de repente não vai se locomover, vai escolher a clínica mais próxima. Então a gente pega esse primeiro ponto, localização, que dependendo do tamanho da cidade vai interferir. A gente escolher um raio menor ou um maior, que às vezes é uma cidade pequena, não compensa a gente segmentar tanto. Por isso que é importante um profissional para te orientar nessa forma. Né? Além disso, questão de idade, né? Eu vendo mais procedimentos faciais. De repente, há uma idade ali em torno de a
partir de 25 até 40 anos, né? Que tá mais preocupada com a beleza. E agora, canal, né? Prótese dentária. Não é o público mais jovem. Sim. Então, além dessa segmentação de idade, toda a comunicação que a gente vai desenvolver no anúncio tem que conversar com esse público final. Né? Além de, sim, as segmentações não tem nem como eu contar, porque a combinação é muito variável. Essa aí é a mais básica, idade, localização, gênero. Mas dentro da plataforma a gente consegue escolher interesses. Então, pessoas que estão interessadas em algum procedimento estético, ou, de repente, tem interesse em algum livro específico, ou eu rodei um anúncio explicando sobre o meu procedimento e depois quero anunciar só para as pessoas que viram esse vídeo para fazer um funil de vendas. Eu consigo anunciar exatamente para essas pessoas, coisa que o Felipe falou que num outdoor eu não escolho. Para quem que eu Você não controla quem passa ali de carro, né? Exatamente. Então é fantástico. Nossa, esse assunto é muito bom, né? Não, e se a gente for aprofundar, falando em questões técnicas da área deles, né? Então, cliques, números de impressões, o valor por clique. Quando a gente Fica fala maluco. fica maluco. Não, o dashboard é maluco mesmo. Mas depois que você pega a base disso, cara, faz muita diferença no seu dia a dia mesmo de trabalho e você consegue ter uma análise realmente do que você vende, como você vende. A partir do momento que você tem um padrão, você consegue enxergar esse padrão, onde está realmente ali o teu público final, como que é o processo de compra dele, tudo facilita, porque você daí acaba tendo aquilo que a gente falou, a previsibilidade financeira acaba se tornando realmente um número de investimento. Se eu invisto X, retorno Y. Então você consegue ter um controle muito bem feito. Então, acho que, por exemplo, lá na Radiotech, né, eu vou falando um pouquinho mais aprofundado agora de vocês. Realmente, o público de vocês é muito nichado, né? Dentistas e tudo mais. E é um público que a gente falou, tem uma dificuldade muito grande de estar no digital. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão aparecendo muitas vezes para esse pessoal. Então, cada vez Chega que isso... a ser 7? Tem que ser mais que 7. É mais do que 7. Conta pra gente aí se a gente tá aparecendo pra vocês. Porque se Porque tiver depois a gente isso aqui. cobra deles. Então, é um trabalho muito legal. Assim, o tráfego ele veio para mudar o mercado mesmo. E um ponto bacana também é que pelo fato de você conseguir mensurar, é possível também rever as estratégias. Então, como você sabe como é que está desenrolando, qual os resultados que estão sendo, né, entregues, acho que eu vou mudar um pouquinho o leme aqui e vou levar, né, vou direcionar, a mídia tradicional, fazer um normalmente você direcionamento compra diferente. pacote fechado. Se você fosse comprar um outdoor, eu tenho que ficar 14 dias com ele rodando, sem saber se deu certo ou não. Com a mídia, com o tráfego pago, 2 dias eu sei se o anúncio está performando bem ou não. Eu falo, Isa, vai lá e tira esse anúncio que não tá legal. Troca, vamos trocar. E faz parte o erro, faz né? parte, O teste. é muito teste. É. O marketing digital é teste, né? Gente, muito obrigado. De verdade. Queríamos poder falar muito mais. Sim. Parte dois, eu queria só pra gente tem que encerrar, ter. fazer um desafio pra vocês. Só pra gente encerrar. 3 dicas aí pro nosso amigo dentista começar no tráfego pago. Dicas ou cuidados ou... Enfim, a bola tá com vocês. Fala uma, falou outra, Isa. Tá, vamos lá. Primeira, né? Muito cuidado com quem que você escolhe, né? Jogar não, né? Colocar o seu investimento ali. Porque como a gente falou, não adianta pegar um post que você fez, né? E jogar em uma campanha, investir nele. Precisa ter intenção, precisa estar alinhado com seus objetivos. Precisa, de fato, né, anunciar, que é um anúncio, o que você quer transmitir. Porque isso pode impactar o tráfego, eu costumo falar. Ele só amplia o que aquilo já é. Se aquilo for muito ruim, mais pessoas vão saber quão ruim é aquilo. A primeira é a escolha do conteúdo. E do profissional que vai fazer isso. Sim. A segunda que eu dou é uma que vai fugir um pouco do padrão, mas eu acho que é muito importante, cara. É o pessoal sempre analisar a concorrência. Eu sempre falo isso. Se você não tem uma referência, uma base, quem que realmente é o top do top dentro dessa área? Então se espelha nessa pessoa. Veja o que ela está fazendo, desenvolva em base naquilo. Acho que é uma dica que muita gente foge de analisar, tem medo de analisar a concorrência, tem medo de ver o que o concorrente faz. Eu acho que não. Pega essa base, trabalha em cima disso, vê o que ele faz, às vezes até faz o oposto. Beleza, eu me diferencio disso, vou trabalhar o oposto disso então. Vou trazer um outro público diferente. Então acho que é uma dica muito importante analisar a concorrência. Top. E a terceira cai também no planejamento financeiro, que é muito importante. E é interessante já os dentistas, tanto os recém-formados, né, quanto quem ainda já está consolidado no mercado, mas não investe em mídia, né, paga na internet ainda,
já se planejar financeiramente para separar um caixa para isso, né? Porque é um investimento, Sim. né? É um investimento em mídia que antigamente a gente fazia na televisão, no rádio, no outdoor, jornal, revista, e que hoje a gente pode ser muito mais assertivo e que se você tiver já nesse seu planejamento, com certeza vai colher muitos frutos. São as pastas. Pastinha de comunicação, marketing, né? Isso. Gente, perfeito, muito obrigado mesmo. De novo, a gente agradece aí, primeiro pelos serviços prestados aqui pra gente, que a gente tá muito contente. E por terem aceito o convite, né, de estarmos aqui nesse nosso projeto. E, por favor, deixem aí os seus contatos aí pro pessoal entrar em contato com vocês. E, né, fazer a roda girar cada vez mais, né? Isso aí. É isso aí. Pessoal, vocês podem encontrar a gente no nosso Instagram, Lacenda Marketing. No meu perfil pessoal também, Isabela Godoy, com Y, __. Vocês vão me encontrar lá. E o meu é @Felipe_Hilgert. Pode me encontrar lá. E vamos pra cima. O tráfego pago é o futuro do mercado. É o presente, É né? o presente e o futuro. É isso Show de mesmo. bola. Gente, muito obrigado e até a próxima. Um abração. Obrigada, Obrigada. pessoal. Obrigado.